E aí, eu sou o professor Rafael Alonso e no vídeo de hoje a gente vai ver um tutorial básico do exercício Kettlebell Clean. O Kettlebell Clean é um exercício bem interessante porque ele une duas técnicas, o swing unilateral e o exercício Dead Clean. Então a gente tem um movimento pendular em que o peso acaba na altura do ombro. A gente consegue fazer isso por várias repetições e que torna o exercício ainda mais interessante. Então a gente tem a transferência de energia que vem do chão através de um tronco estável, essa estabilização cruzada do tronco, e o peso acaba na altura do ombro. O legal do peso acabar na altura do ombro é que acaba lembrando o contato que a gente tem em diversos esportes, por exemplo, esportes de campo como futebol, basquete. E essa estabilização cruzada do tronco também nos auxilia a entender diversos gestos esportivos. Então ele é um exercício bem interessante para ser incluso, principalmente quando a pessoa é atleta de esportes de campo, artes marciais. A gente vai ter muita transferência para o esporte, para a modalidade esportiva através desse exercício. Assim como o swing unilateral, a gente consegue fazer algumas modificações. Então a gente consegue fazer o exercício de forma distribuída, com a força distribuída nas duas pernas, e a gente consegue também criar mais torque, mais rotação no quadril e na região torácica através de uma pequena modificação nesse exercício. Eu particularmente gosto de utilizar essas rotações com meus clientes, desde que eles tenham uma capacidade, uma habilidade para conseguir desempenhar dessa forma. Do contrário, eu acabo utilizando da forma como o pessoal do hardstyle faz, que é um movimento mais distribuído e com o peso parando na postura hack bem estruturada. A postura hack a gente também consegue brincar um pouquinho com ela, porque você consegue fazer o peso chegar de forma mais intensa e você absorver esse impacto do peso de uma forma bem brusca, bem rígida, e a gente consegue também amortecer mais o peso e transformar um exercício um pouco mais suave, que é a forma como eu gosto de utilizar quando a gente faz muitas repetições. Então a gente vai trocar uma ideia um pouquinho agora na prática sobre isso. Então primeiro eu vou mostrar a versão em que a gente distribui a força por igual nas duas pernas. Começa com o mesmo setup do swing unilateral. Então a gente tem a alça do kettlebell na horizontal em relação ao nosso corpo. Um passo para trás, hip hinge, peso inclinado. Isso tudo igual. A diferença vai ficar em que no momento em que eu faço a extensão de joelho e de quadril, o peso ele não pode subir igual ao swing unilateral. Quando o peso chegar na altura do meu quadril, eu faço um pequeno movimento com o ombro, com o cotovelo, para o peso vir na minha direção. Então o peso ele tem que vir na minha direção, para que eu gire minha mão em volta do peso e não o peso em volta da minha mão. Então, quando o peso estiver dessa altura e vindo na minha direção, eu vou girar a minha mão para encaixar o L da minha mão com o L da alça do kettlebell. Assim a gente não tem aquele movimento em que o peso bate muito forte no ombro e no antebraço. Então o movimento vai ficar assim: hip hinge, peso inclinado, ativação na cadeia posterior, então a mão ela vai ficar andando do centro da alça para o encaixe, do centro da alça para o encaixe L da mão, L do kettlebell. Então a gente tem um ângulo de 45 graus aqui. Outro detalhe: quando o peso estiver na postura hack, a gente tem duas formas de fazer o peso descer. A primeira é trazer um pouquinho o cotovelo para trás, para o peso fazer um movimento descendente e a gente continuar o exercício. A segunda é fazer um leve movimento, uma leve contração
no corpo todo, terminando lá no ombro, para que o ombro faça um movimento mínimo e arremesse o peso um pouquinho para frente. O pessoal da arte marcial vai conseguir fazer isso com maestria. Eu prefiro dessa segunda forma, porque o peso ele vai descer sempre com uma certa tensão no braço e a gente não sente um tranco quando comparado com o cotovelo para trás. Então fica a critério. Vou mostrar um pouquinho das duas formas para a gente entender melhor. Então a primeira, trazendo o cotovelo para trás, e a segunda com esse tranquinho. Esse tranquinho, o que ele é legal? Que a gente consegue arremessar o peso que está em um ângulo de 45 graus. Então aqui da postura hack, eu tenho o L da minha mão com o L da alça do kettlebell. Eu faço aquela contração no corpo todo, com um pequeno movimento do ombro, para o peso sair de perto de mim. Nesse momento que ele sai, eu troco a pegada para a pegada aqui de maleta, segurando no meio da alça, para fazer o movimento de swing. Então a mão transita dessa parte, dessa pegada, para essa. Assim, a gente não tem a tensão nessa região da mão, gerando bolha. A gente arremessa e segura no meio da alça para fazer o movimento completo sem deixar bolhas na mão. Então a gente não aperta muito essa alça nessa hora aqui, ó, que o peso está no ar. Nessa hora a mão fica solta, ela sai desse encaixe e entra para o encaixe de maleta que a gente utiliza, segurando mais com o dedo e não com a mão inteira lá embaixo. Então esse é outro detalhe interessante também para a gente entender. A segunda forma, que é a forma onde a gente utiliza mais rotações, entra também no mesmo princípio falado lá no swing unilateral. A gente vira a alça do kettlebell na vertical em relação ao nosso corpo. A gente já entra com o L da mão no L do kettlebell, da alça do kettlebell, inclina o kettlebell e vai fazer o movimento com o dedão apontado para trás. O peso ele já vem mais em direção à perna contralateral e a gente faz a extensão de joelho, quadril com uma leve rotação e traz o peso na postura hack. O que isso é legal? Além dele gerar mais torque no corpo, ele acaba gerando mais torque no kettlebell e a gente consegue encaixar melhor essa postura hack. Então vai ficar dessa forma: hip hinge, L da mão com L da alça do kettlebell. Vou trazer o peso na perna contralateral. A gente tem um encaixe bem mais fácil dessa forma. Então esse foi o Kettlebell Clean, onde a gente viu duas versões. A primeira versão com a distribuição de força nas duas pernas, a segunda versão com a distribuição de força na perna contralateral, onde a gente tem mais rotação de quadril e estabilização cruzada do tronco. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, acompanhe o canal, compartilhe com um amigo, que em breve eu venho com muito mais informações sobre treinamento físico para você. Valeu!